A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão, esse canal do bem que visa nos edificar. Lucas capítulo 9, versículo 23 é a base para o nosso bate-papo de hoje. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Querido, eu quero falar nesta oportunidade que o Evangelho não existe varinha mágica. No Evangelho não existe varinha mágica e nem existe o pó de pirlim-pim-pim. O que eu estou usando são coisas do mundo fictício, do mundo da lenda. Pó de pirlim-pim-pim, varinha mágica, cartolas, onde se vai tirar o coelho. O Evangelho é muito real. O Evangelho não é algo fictício. O Evangelho não é assunto de um mero livro, como é a Bíblia, não. O Evangelho é regras e condutas que devemos seguir e praticar dia após dia. O Evangelho tem que ser vivido. Devemos viver o Evangelho. E por viver o Evangelho, praticar o Evangelho, as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu te lembro aqui a casa na areia e a casa na rocha. A casa na areia é aquele que meramente ouve, mas não pratica. E a casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Aí quando vem as intempéries da vida, os ventos, os mares, os rios correm, essa casa permanece em pé. Então o Evangelho tem que ser praticado. A Bíblia não pode ser um mero discurso na nossa boca, no nosso lábio, mas tem que ser uma verdade em nosso ser, em nosso viver. E quando eu falo que não há varinha mágica, é porque não há, num estalar de dedo, algo que possa se manifestar na minha vida e na tua vida. As bênçãos, na verdade, é algo que se constrói. Toda promessa, por exemplo, ela passa pela dinâmica do tempo. A maturação da semente. Há sementes que produzem num tempo mais rápido do que a outra, mas todas no tempo correto da maturação da semente. Então nós não entendemos isso e por não entender isso, nós nos chateamos, ficamos irritados, nervosos. Até quando você ouve um profeta falar, conta 7 dias, aí você está contando já 7 anos e nada aconteceu. Então nós temos que entender que tudo passa pelo caminho da obediência. Tudo passa pelo caminho do temor e do tremor perante Deus, em reverenciá-lo, em adorá-lo, em servi-lo com espírito voluntário e de verdade, e aí as coisas vão acontecendo. Então não há pó mágico, não há pirlim-pim-pim, não há varinha mágica, não há algo que não existe e daqui a pouco, no estalar de dedo, vai passar a existir. Não. As coisas acontecem na nossa vida por construção, por uma história com Deus, uma vivência com Deus. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, se não houver o clamor, não há a resposta da parte de Deus. Então nós temos que criar maturidade, e a maturidade só se cria ao passar do tempo. Eu sempre falo de um grande professor que todos nós temos. Esse professor não é um professor acadêmico, não está em nenhuma faculdade. Esse professor é o tempo. O tempo é o melhor professor que nós temos. E todo santo dia, todo santo minuto, ele nos ensina algo novo. Ele nos ensina algo especial para nossas vidas. E devemos entender isso e aprender isso, com muita pressa, com muita urgência. Então não há varinha mágica. Não pense que as coisas vão acontecer sem nenhum cabimento, sem nenhuma lógica, sem ajuntar os pontos dessa corda, sabe? Nós temos que entender que estamos fazendo algo e Deus vai manifestar algo. Deus está achando homens que caiam na sua graça, mulheres, jovens e adolescentes que caiam na sua graça, para que de fato Ele possa abençoar. Se eu desfalecer na oração, Deus não tem parte comigo. Se eu pecar, Deus não tem parte comigo. Se eu transgredir, Deus vira as costas para mim, é o que a palavra diz. E eu, sem Deus, nada sou. Evangelho de João, capítulo 15. Sem Deus,
nada podeis fazer. Então, para que o meu discurso tenha peso, eu tenho que andar com Deus, igual Noé. Noé andava com Deus. Noé não tinha Bíblias explicadas, complicadas, aplicadas, não tinha DVDs, não tinha CDs de louvores, não tinha MP3, mas Noé andava com Deus. Noé não tinha os recursos que nós temos hoje em vida, mas ele andava com Deus, ele tinha vida com Deus. Ele tinha uma posição para com Deus. E isso é muito grande, isso é muito nobre, isso é muito glorioso. Quando você anda com Deus, como Enoque também andava com Deus. Então isso é bom. Essa é a regra da vida do cristão, andar com Deus. E quem anda com Deus nunca estará só. Então temos que entender isso. Que não há varinha mágica é uma palavra para hoje explicar que não vai acontecer as coisas voluntariamente, sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação. O que diz a palavra que lemos? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, querido, tem cruz para ser carregada. E diz a palavra aqui, pegue a cruz todo dia. Tome cada dia a sua cruz. Não é quando eu bem quiser. Não é porque está chegando o congresso. Não é porque eu vou pregar. Tome a cruz todo dia, todo instante, todo momento. Eu te lembro que quando Eliseu passava por Sunem, a mulher dizia, este que sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus, ele é esse que sempre passa. Então devemos entender isso, compreender isso com muita pressa, com muita urgência, com muita velocidade. E devemos entender essa verdade. Querido, essa é a palavra de hoje. Não há varinha mágica. Não há mágica no Evangelho. O Evangelho não é coisa mística, fictícia, do conto de fada, que no final você enfrenta o dragão, enfrenta fogo, enfrenta a bruxa, e no final foram felizes para sempre. Estes foram felizes para sempre depende se eu estou negando-me a mim mesmo e se eu estou pegando e tomando a minha cruz dia após dia, hora após hora, momento após hora. Quando eu estiver num grupo que vão pecar, eu tenho que falar, eu tenho que carregar minha cruz, então eu tenho que sair desse grupo. Não posso ficar ali coadunando com o erro. Essa é a palavra de hoje aqui do aprendiz cristão. Eu espero que esteja lhe abençoando. Não há muito mais por falar, mas essa é a palavra. Não há varinha mágica. A gente pensa que às vezes vamos ser chamados no meio da plateia. Você aí de verde, vem aqui. Olha, você vai participar desse número, você vai ser meu auxiliar e daqui a pouco vai acontecer algo na tua vida. Não é bem assim, querido. Devemos andar com Deus, ter uma vida com Deus, negar-nos a nós mesmos todo dia, ler a palavra, revestir de toda a armadura de Deus. Aquele que serve a Deus, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda bramando em teu redor, buscando a quem possa tragar. Então, se a gente vacilar, ele nos traga. Há pouco tempo eu preguei numa igreja e perguntava para eles, quando é que eu posso apagar a luz do meu candeeiro? Por um momento, cansei, é só um pouquinho, só algumas horas, eu quero apagar a luz e descansar um pouco. Não tem como descansar nem um pouco, não tem como apagarmos a luz nem um só momento, não tem como nos desligarmos, nos desconectarmos da tomada por nem um só instante. Devemos ser luz do mundo e sal da terra. Esta é a palavra do aprendiz cristão. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém, deixe seu comentário, se assim você quiser. Queridos, estamos juntos até o arrebatamento. Beijo no coração e Deus continue te abençoando. Shalom Adonai.